Ó, então, rapidinho, eu queria comentar com vocês a infraestrutura europeia de serviços blockchain. E o que está em jogo aqui, na verdade, é a integração cross-border, né? Integração de serviços além de fronteiras. Então, o que é esse serviço? Já tem um protótipo no ar, né? Já tem um protótipo no ar e a expectativa é que nos próximos 3 ou 4 anos faça bastante barulho. Mas é mais do que barulho, né? A ideia é que sejam construídos novos serviços, e o que eu queria fazer nesse bate-papo aqui é apresentar essa arquitetura geral, para a gente ter uma ideia de, no futuro, talvez, bolar novos serviços para infraestruturas como essa, né? Então, o que é o EBSI, né? Então, o nome, né? Uma infraestrutura de serviços blockchain europeia. Então, vários países montaram um consórcio chamado EBP, European Blockchain Partnership, né, uma parceria para o desenvolvimento desse produto. Recentemente teve um edital para novos países entrarem, né, mas o protótipo já está lá, né, já rodando em uma dezena de países, né. Então, a estreia em produção deve acontecer em setembro de 2022, e o protocolo mesmo, ele está em desenvolvimento, como eu vou mostrar no slide de arquitetura daqui a pouco. Tá? Ele é particularmente importante para serviços públicos. O que eu chamo de serviço público é, por exemplo, emissão de passaporte, cartão de saúde, por exemplo, emissão de diplomas, tá? E o que eu acho interessante de ver essa história aqui é que, como modo, eu acho interessante de ver como que eles resolveram a governança, como que eles resolveram essa coisa de ter uma blockchain controlada por um consórcio de países, sem ter ninguém mandando no protocolo especificamente, né? E aí eu destaquei aqui alguns casos de uso mais importantes, né? Então, basicamente, a EBP, né, a parceria, elencou 6 principais casos de uso para a rede, tá? Que são, né, estudar fora do seu país de origem, né? Encontrar um trabalho usando credenciais, e credenciais é uma palavra-chave importante aqui, né? Estou falando basicamente de credenciais verificáveis, ou seja, fatos que são armazenados na blockchain a seu respeito. Então, por exemplo, o Gabriel se formou no ensino médio na escola tal, então ele pode ter esse dado registrado na blockchain de forma privada, e ele pode passar para uma universidade como um pré-requisito para se matricular em um determinado curso, né? Então, isso tudo está organizado, né? A lógica disso tudo está organizada dentro da blockchain. E cursos aqui, sei lá, né? Credenciais específicas de microcursos pequenos, cursos menores. Então, imagina o cenário principal aqui é a ideia, o principal use case é a ideia de compartilhar dados de formação acadêmica. Então, eu posso ter o meu histórico escolar na blockchain, e sempre que eu precisar daquele histórico escolar, eu emito um comprovante daqueles dados, né? E pare para pensar um pouquinho, eu gosto muito de falar, dar o seguinte exemplo, né? Se você tirou um print do seu histórico escolar um dia na vida, você viu que vem só uma linha por curso, vem só curso e nota, né? Curso, nota e presença, ou seja, muito pouca informação a respeito daquele curso. Se você tivesse um esquema eletrônico inteligente, você poderia
ter muito mais informação ali. Então, por exemplo, o Gabriel poderia mostrar os conteúdos que ele desenvolveu usando Java. O Luiz Eduardo poderia mostrar o que ele exatamente conhece sobre estatística, né? Coisas assim. Bom, legal. Então, a arquitetura é a seguinte, tá? Como que isso está organizado? Então, tem vários países, cada país levanta um nó, você até pode ter mais de um nó por país, mas é no máximo 2. E tem uma coisa interessante aqui, né? É uma rede privada, tá? É uma rede privada, ela usa Hyperledger Bezu e Hyperledger Fabric. O Bezu é a mesma coisa que o Ethereum, né? Basicamente é um cliente para Ethereum. Eu não sei exatamente onde começa um, onde termina, eu não sei exatamente como as funções são divididas entre Bezu e Fabric. O código não está aberto ainda, né? O que você tem só é a documentação de arquitetura. Mas eu chutaria que o Fabric deve estar sendo utilizado para a questão de permissionamento, porque isso funciona muito bem no Fabric, né? E o Hyperledger Bezu deve estar segurando os contratos que estão rodando aqui. Tá? Outra coisa, curiosidade, né? O consenso utilizado aqui é o Proof of Authority. E aí, como que a coisa está organizada? Né? Então, de baixo para cima aqui, né? Então, eu tenho a parte física e de infraestrutura, né? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é onde os hosts, né? Onde a coisa está rodando. Aí eu tenho a blockchain, de fato, tem uma camada de serviços e uma camada de aplicações, tá? Essas coresinhas aqui, o branco, esse creme e o cinza, eles são uma timeline, tá? Então, o que já existe, o que está sendo feito e o que está previsto, tá? Então, a infraestrutura já existe, a blockchain, alguma coisa já existe, alguns serviços já existem, outros estão sendo implementados e outros estão planejados, né? Mesma ideia aqui para meio que está mapeado aqui um para um entre a camada de serviços e a blockchain, já volto a falar, dando um exemplo em detalhe, tá? E das aplicações, né? Então tem basicamente aqui 5 aplicações, uma já verificada, outra sendo colocada em produção e 3 em avaliação, né? Então, o que já existe de fato aí é uma aplicação de rastreabilidade de produtos, ou de qualquer coisa, né? Então, assim, é uma transação rastreável, tá? Agora, deixa eu dar uma olhada com vocês aqui nessa parte principal, né? Então as aplicações podem ser N aplicações. A questão principal aqui é que não é qualquer um que pode colocar uma aplicação para rodar nessas blockchains, mas eu vou voltar a falar nisso. Olhando para a blockchain de fato, né? Então, eu posso ter contratos, tá? O que eu acho interessante de enxergar aqui é o seguinte, né? Não é uma blockchain de uso geral, que qualquer um pode colocar qualquer coisa. Então, é uma blockchain que oferece serviços específicos. Eu vou usar um exemplo aqui, que é o timestamping, né? Então, o timestamp é um registro de tempo, e em sistemas distribuídos, timestamp é particularmente complicado, difícil de fazer, né? E a infraestrutura EBSI oferece um serviço de timestamp, tá? Então, é um serviço que eu posso fazer o seguinte, por exemplo, imagina que eu criei um atestado médico para o Gabriel. Sou médico, emiti um atestado médico para o Gabriel. Usando o serviço EBSI, eu posso registrar esse atestado na blockchain. Como que eu faço isso? Eu coloco o PDF em algum lugar, Google Docs, por exemplo, Google Drive, aí pego aquele link, com aquele link eu crio um timestamp para aquele arquivo, né? Então, com aquele link eu salvo na blockchain uma credencial de que aquele arquivo existiu
deixa um hash dele, né, para garantir que não tenham alterações do arquivo, e vai com um carimbo de tempo ali, né, vai com um timestamp de quando isso aconteceu. Beleza, então eu tenho um contrato inteligente específico aqui para resolver a questão de timestamp. Então, na verdade, tem duas implementações, uma usando Ethereum, Besu, linguagem Solidity, e outra usando o Fabric, não sei que linguagem que foi usada aqui, né? Legal. Esses serviços, eles são expostos, né, na camada de serviços por uma API. Então, eu tenho que ter aqui em algum lugar uma API de timestamp, tá aqui, né? Tem uma API REST, né, serviços REST, para fazer um registro de um documento e obter um timestamp daquilo lá. Legal. E as aplicações, então, elas vão poder usar esses serviços. Então, por exemplo, timestamp, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma aplicação de emissão de diploma, posso fazer o timestamp do diploma, e é essa a ideia geral, né? Então, e no futuro, esses serviços devem ser expandidos, né? Eu devo ter mais serviços aqui, e novas aplicações devem surgir. O que vale a pena, né? Do ponto de vista de desenvolvedores e usuários aí, né? Pensar novas aplicações que se beneficiariam da existência de uma infraestrutura confiável blockchain de escala continental, né? E entender como funciona o desenvolvimento dessas aplicações. Bom, então até aqui eu acho que não deve ter assim muita dúvida. Mas então basicamente é uma plataforma privada, heterogênea, usa mais de um protocolo. Inclusive a ideia é oferecer outros protocolos aqui, né? Tá, atualmente é Fabric e Besu, mas, por exemplo, o IOTA deve ter uma versão aqui também em breve. Eles estão expandindo, né? Legal, então vamos imaginar que daqui a 5 anos essa rede esteja estável, eu já tenho um conjunto claro de serviços que eu posso usar, vão existir algumas aplicações iniciais e eu posso propor novas, né? Acho que dá para imaginar, dá para gastar um tempinho pensando em novas aplicações possíveis aí, né? Agora não é todo mundo que pode colocar uma aplicação, né? Agora, antes de falar nisso, deixa eu ter, aqui tem mais um exemplo só para ilustrar um pouco mais o use case do timestamp. Então, basicamente, esse diagrama é um diagrama de use cases, né? Então, um usuário ou uma usuária, aqui no caso chamada Alice, o que ela pode fazer nessa API de timestamp, né? Ela pode criar um conteúdo, resumidamente, né? Depois de autenticada no EBSI, ela pode criar um conteúdo, por exemplo, uma receita médica, pode criar um hash que garanta a integridade daquela receita médica, e então fazer o timestamp, ou seja, registrar na blockchain o caminho e o hash de integridade daquela receita médica, né? Então, basicamente, uma coisa nova, interessante, que a gente nunca fez antes, uma nova possibilidade aqui. Bom, aqui tem a documentação mostra como usar as APIs, então as APIs estão bem documentadas, tá? Tem lá o Swagger das APIs REST, e você pode testar, né, brincar, aqui tem basicamente um método GET, eu consigo entrar os parâmetros e testar as saídas das APIs, está bem maduro. E tem uma coisa importante aqui que é o processo de onboarding, né? Então, qualquer usuário que queira usar o ambiente, ele vai ter que se registrar e criar um usuário de forma formal, né? Solicitar o request, criar, passar por um processo junto ao suporte da rede para criar as chaves de uso da rede e obviamente vai ter que aceitar alguns termos e condições, né? Aí meu último slide é esse aqui.
né? Então, a rede, ela é mantida com status de que os participantes responsáveis são os países, né? Então, cada país vai ter uma instituição responsável. E aí, eu posso ter mais níveis de responsáveis, né? Então, por exemplo, a Itália tem uma instituição responsável por manter o nó da rede. Essa instituição ou alguma parceira dessa instituição, ela pode ser responsável por atestar usuários da rede. Então, por exemplo, a Itália, como um governo federal, mantém a rede, mas ela pode atestar algumas universidades para fazerem parte e serem emissores de credenciais nessa rede, né? Ou seja, serem usuários das APIs e usar os serviços. E aí eu posso ter vários níveis, né? Pelo menos 2 níveis aqui. Uma ideia do root tal. Tal é o Trusted Attestation, né? Posso ser um cara root, para cada root eu posso ter vários atestadores de nível inferior. Vamos pegar o Brasil, né? Então vamos supor que o Brasil tivesse uma rede da rede europeia, mas vamos usar o exemplo do Brasil que é mais fácil de entender. Então o governo federal podia ser o root, aí o Ministério da Saúde podia ser um subnível e cada universidade federal podia estar um nível abaixo, coisas assim, né? E aí a Universidade Federal, por exemplo, poderia atestar um usuário específico, né? Então, por exemplo, um professor poderia ser um usuário capaz de atestar um fato dentro da rede, né? Então, tem essa organização hierárquica de quem pode usar essa infraestrutura, né? E toda essa infraestrutura, toda essa ideia de atestados, né, elas estão baseadas na ideia de credenciais verificáveis. Então, que eu acho que a gente já comentou um dia, já falou um pouco sobre credenciais verificáveis, mas credencial verificável basicamente é um padrão novo que me permite emitir um documento que atesta alguma coisa sobre um usuário. Então, a Universidade Federal de São Paulo, por exemplo, pode emitir o diploma do Luiz Eduardo como uma credencial verificável, né? Então, essa arquitetura toda ela tá preparada para usar esse tipo de tecnologia que foi recentemente padronizada, né? Essa tecnologia baseada em identidades digitais e em credenciais verificáveis. Bom, beleza. Moral da história, fechando, acabando aqui. Moral da história é que é provável que surjam serviços e infraestruturas blockchains de âmbito nacional ou também internacional, onde eu posso ter a criação de novos serviços que integram e racionalizam qualquer tipo de atividade humana aí, né? E aí a gente tem que ficar esperto a esse modelo, né? Então, esse modelo basicamente consiste em ter identidades confiáveis e ter serviços específicos que eu posso usar através, né, usando essas credenciais confiáveis. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Assim, em particular, eu acho bem interessante essa ideia do modelo europeu. Vamos ver no que vai dar, mas existe uma grande probabilidade de daqui a 4 ou 5 anos você, se estiver circulando na Europa, ter que usar obrigatoriamente esse modelo para abrir uma conta no banco, para atestar o seu endereço no correio, para tudo, né? Para liberar o seu acesso a um exame médico, deve ser o modelo padrão de utilização de dados pessoais de forma privada no futuro. Beleza. Pessoal, mais algum ponto? Vou parar a gravação por aqui. Tudo certo.